Bom a todos, namastê, sejam bem-vindos. Vou começar agora esse vídeo, né? Eu vou falar agora sobre o caminho da imortalidade, né? Levando em consideração também os conceitos das escrituras védicas, né? O último vídeo que eu fiz foi ontem, né? Ele falava sobre a imortalidade com uma visão taoísta, né? E eu queria repassar um pouquinho só rapidamente, né? Repassar assim, os assuntos que foram tratados ontem. Tá? Então nós viemos dentro dessa sequência de vídeos, né? Falando então sobre alguns processos de conhecimentos acumulados, né? Da minha vida ali, através do estudo da medicina tradicional chinesa, né? Então esses conhecimentos eu venho desenvolvendo já há 18 anos e essas informações que eu passei para todos ali, né, nesses vídeos, ele trata realmente, né, o conceito taoísta dos 5 elementos, que é o que baseia, né, toda a medicina tradicional chinesa, até permeia essa medicina. E esses 5 elementos, nós vimos que são elementos que eles são perenes, né? São elementos que não terminam, eles estão na natureza, eles estão dentro do nosso corpo, e o equilíbrio desses elementos é o que equilibra a vida, tá? E mantém a vida. A partir deste conhecimento, então, os antigos chineses, né, que começaram com o desenvolvimento do taoísmo e da crença da filosofia taoísta e da medicina tradicional chinesa, começam também a partir dessa realidade, né, que isso realmente é uma realidade, esses elementos eles permanecem, né, da realidade da permanência, né, eles começam a trabalhar em cima da impermanência e buscando o quê? Sempre buscando o ápice, que é a imortalidade, né? Então nós vimos que no início nós temos pela disposição das eras e os movimentos do Yin, do Yang, do masculino e do feminino, que a união dos dois é a condição básica de vida também, a base da vida. A manutenção da vida é o movimento dos 5 elementos, né, dos elementos relacionados. Nós temos então a imortalidade, que é uma imortalidade yang, a imortalidade referente ao legado, né? Então aquilo que a pessoa vive em sua vida, ela produz, ela realiza, ela se torna imortal pelos seus feitos, né? E pela sua obra, né? Então ela é sempre lembrada. E os seus feitos e as suas obras acabam ficando, né, de posteridade para o conhecimento, como conhecimento para a humanidade. Então essa é a primeira imortalidade, né? Nós tratamos, o taoísmo ele trata de 3 imortalidades. A segunda imortalidade ela é referente à imortalidade yin, né? A imortalidade feminina, que é a imortalidade do espírito, né? Então o espírito, sendo mais sutil, mais suave, ele vive num mundo onde ele gira, a sua vida ela segue, ele nasce, né, como matéria, aí chega ao final da vida, o corpo, a matéria morre, né, e o espírito ele permanece, ele segue o seu desenvolvimento, certo? Muitas vezes retornando a este próprio planeta, né, como uma reencarnação, né, onde ele traz uma bagagem de conhecimento e experiências vividas numa vida anterior, e mais o conhecimento que foi deixado por legado, né, dos nossos ancestrais e antepassados. Tá? Então aí nós temos os 2 processos. Uma vez juntos esses 2 processos, né, da condição básica, que é o yin, que é o feminino, e o yang masculino, a condição básica de vida, o taoísmo ele passa a buscar a imortalidade da matéria, né? Então a imortalidade do próprio corpo, né? Só dar um alô aí, um salve aí pessoal, Murilo, Marga, Chico, né? Grandes gurus aí, grandes mestres, né? Que a gente vem, que eu vou falar também daqui a pouquinho de vocês, que a gente vem conhecendo aí. Tá aí também a Inês, seja bem-vinda, Inês. Tá? Eu não consigo, meu celular ele tá virado, né? Então eu não consigo, eu olho quando o pessoal vai entrando aqui pelo meu computador. Então eu não consigo ver quem está presente, né? Eu tenho a câmerazinha do selfie tá rachada, então eu tenho que usar outra câmera de trás. Mas o pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo aí. Tá? Podem mandar perguntas, depois eu posso responder tranquilamente. Ok, pessoal? Então, mantendo o raciocínio, a linha de raciocínio aqui, nós temos então o legado do Yang, que é o legado masculino, que é a imortalidade Yang,
que é a imortalidade masculina, né? Uma imortalidade referente ao legado, aquilo que nós construímos e criamos na Terra, e fica como conhecimento para as demais gerações. E a imortalidade do espírito, que é a imortalidade feminina. Essa imortalidade é aquela que vive o espírito na Terra, no momento que há a separação da matéria, que o corpo, né, morre, o espírito segue a sua caminhada, né, e ele pode retornar à própria matéria, ao próprio planeta Terra, aí, como a sua bagagem de experiências, e ainda recebendo também a experiência e o conhecimento do legado deixado pelos nossos ancestrais. Então, os antigos taoístas, os monges taoístas, eles juntavam então a condição básica da vida, que é a união do yin e do yang, ou a união do feminino e do masculino. E a partir daí eles buscaram a questão da imortalidade referente à matéria. Então, o corpo ser imortal, a vida permanecer. Observando então os 5 elementos, né, nós vemos que esses elementos eles existem, eles não deixam de existir, né, como eu havia citado anteriormente. O fogo, por exemplo, ele não está presente aqui, mas ele existe. Se um momento eu pegar e acender, pegar 2 madeiras com o clima quente que nós temos e começar a esfregá-los, o fogo vai surgir. Então ele não morre nunca, né? Então o fogo não morre nunca, a terra não se acaba, ela está sempre aí, o ar está sempre aí, ele não se termina, o metal não termina, a água não termina, elas são perenes, né? E a madeira também não termina, né? Nós vimos que a madeira também não termina. Então, a partir desse conhecimento dos 5 elementos e a permanência deles, a busca pelos antigos taoístas, né, pela imortalidade. E aí nós vimos também que eles saíam, né, das comunidades, do meio do povo, e iam para lugares longínquos, subiam montanhas, florestas, e viviam sozinhos, né? Então, nós também, como o conceito da Terra ser uma entidade viva, né? De longe nós vemos, ela é uma entidade cheia de vidas, na verdade, e que ela possui uma vibração. E que essa vibração ela é a vibração da morte. Por quê? Porque os seres que vivem nesse local, nessa esfera, nessa matéria, certo? Os únicos seres que têm o livre-arbítrio para decidir qual vibração eles querem viver, que somos nós, somos os seres humanos, né? Nós decidimos a vibrar na morte, a vibrar em morte. Então nós vivemos uma vida de morte. E isso se reflete como nós tratamos a nossa mãe terra, que é o feminino, né? E a forma como nós tratamos uns aos outros. Tá? E a forma como nós tratamos primeiramente ainda o nosso próprio corpo. Bom, então os antigos taoístas eles não levaram em consideração, eles conseguiam viver 120 anos, 150 anos, mas acabavam morrendo ao final. Por quê? Não levaram em consideração esse detalhe de que existe um campo vibratório na nossa volta. Então, se a maioria dos seres, principalmente humanos, né, vibrarem em morte, nós nunca vamos conseguir nos livrar deste processo que, para os indianos, é chamado de samsara, que é o ciclo de vida, de mortes e renascimentos, tá? E que nós vamos ver hoje, né, é um processo bastante doloroso e de sofrimento. Bom, então já pegamos aí o que nós falamos na última palestra ali, né? Agora vamos entrar então à palestra atual, que é o caminho da imortalidade, né? E a partir das escrituras védicas. Bom, pessoal, como eu falei antes, estudo já há 18 anos as técnicas chinesas, e a gente sempre imagina, né, uma filosofia, uma cultura, uma técnica como algo assim vertical, né? Mas eu consigo ver ele como se fosse uma cruz, na verdade. Ele verticalmente ele sobe e ele abre também horizontalmente, né? Chegando a essa etapa, nós percebemos, eu pessoalmente percebendo, né, que os taoístas, né, eles chegaram, para mim, verticalmente eles bateram num teto, porque se chega aí então ao processo final da onde existe o erro, né, a não consideração da questão vibratória. Para mim, hoje o taoísmo ele serve como uma questão horizontal, ou seja, nas adaptações e estudos culturais, tá, para conhecimento e diagnóstico e tratamento de doenças. Tá? Isso, para mim, ele é muito rico, assim, e tem muita coisa ainda a aprender nesse ponto. Como eu coloquei para vocês, essa palestra de hoje, então, ela é baseada então, em conhecimentos adquiridos, porque eu fui atrás, mas na origem desses conhecimentos adquiridos, elas vêm de recebimento do astral, na verdade, né? Onde eu
me experienciei, como eu falei na palestra passada, os rituais da ayahuasca, que é uma cultura indígena, né, muito antiga, né, e aí até, né, os nossos guardiões aí, né, pessoas, os mestres, né, ao qual eu também sigo, né, hoje, estão aí, né, a Marga, o Chico, né, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aí, né. Mas então, através disso, veio para mim na consciência, né, o recebimento de muitas informações, que eram informações que caminhavam ao lado da cultura e da filosofia taoísta, né, mas também que me pediam, sim, a busca também de outros conhecimentos, né. E esses conhecimentos me vieram, assim, em consciência, né, e acabo que eu estou casado com a Romy Fetter, né, minha mulher amada. Ela trabalha com a medicina ayurvédica e ela tem muito material da filosofia indiana, né, da medicina indiana, da medicina ayurveda, inclusive material sobre as escrituras védicas. E eu passei a perceber que muito do que recebia, né, de consciência estava escrito nesse material que eu passei a ler, assim, que eu passei, até foi como se fosse um impulso para isso. E nos estudos da cultura védica, então, eu cheguei a conseguir relacionar isso à nossa vida do dia a dia. E é isso que eu vou tentar passar para vocês, compartilhar com vocês. Tá? Então, como nós estávamos, né, como eu falei, nesse assunto do taoísmo, ele chega e verticalmente, né, na procura da iluminação, na procura da cura, né, na busca pela imortalidade, que é o final, realmente, da busca taoísta, né, e através do tratamento da medicina tradicional chinesa, a gente bate nesse teto, né? O que me resta dentro da cultura e da filosofia taoísta é o processo horizontal, ou seja, de buscar mais conhecimentos, né, sobre os processos já existentes, né, que são as doenças, as enfermidades e como tratá-las através da medicina tradicional chinesa. E a partir daí eu sigo no meu caminho de verticalidade, né, através da cultura védica, então, porque me trouxe realmente uma amplitude, assim, de conhecimento e de percepção da nossa existência. Tá? A partir daí eu vou colocar então sobre o que recebo, né, então, em consciência, e informo e compartilho com vocês. Vamos começar então pelo um princípio da manifestação de Deus, né? Sempre lembrando que os Vedas são as escrituras mais antigas existentes no planeta, tá? E elas tratam de coisas assim bem interessantes, assim, né? De processos bem interessantes, de filosofias e sistemas assim que abre realmente a nossa mente assim, e nos mostra um mundo novo. Ela é uma escritura baseada no teísmo, né? Ou seja, existe, né, a presença de Deus, né? E até de deuses, né? Nesse conhecimento. Tá? Mas é bem interessante de nós percebermos assim as características, então. Para esse conhecimento, qual é o fim, né? Qual é o objetivo final? A iluminação. Tá? O objetivo final ele é a iluminação, ou seja, é quando você consegue atingir a divindade, atingir a uma consciência de Deus, chamada consciência de Krishna, tá? Como a manifestação suprema de Deus. Tá? Mas dentro desse processo existe o que é chamado, que eu falei, né, chamado de samsara, né, que seria então os ciclos de vida e de morte, de renascimento que nós vivemos aqui na Terra. Esses ciclos faz com que nós experienciemos várias formas de vida aqui. Então, tanto vida vegetal, animal, né, mineral, a gente consegue experienciar dentro do planeta Terra uma alma, né, uma que eles chamam de jiva, né, uma alma que seria uma alma individual nossa. Ela vem e ela experiencia, então, dentro do planeta um ciclo de rotações, certo? Esse ciclo ele é quebrado no momento que tu atinge essa iluminação, que tu entra nessa consciência, você passa a quebrar esse ciclo e não precisar mais retornar a esse planeta e viver aí, então, no que eles chamam de plataforma divina, a plataforma de Deus, né? Então existe, segundo os Vedas, um processo material, né, onde nós temos a vida material e nós temos a vida espiritual, tá? E dentro da vida material existem planetas, vários planetas. Eles citam milhões de planetas, né? Um número exato, inclusive. Só, com licença, eu acho que cortou aqui. Pausou o vídeo.
O vídeo ele cortou. Deixa eu ver se está bem aqui. Eu acho que está bem. O vídeo ele cortou aqui, ele saiu do ar. Parece que está ao vivo agora, tá. Ok. Ele está bem aqui. Então eu estava falando então sobre a questão dos Vedas, né? Existe então o mundo material, né, e o mundo espiritual, né, onde a manifestação de Deus ela se dá de três formas. Tá? A primeira forma da manifestação é chamada de Bhagavan. E o Bhagavan que é a manifestação pessoal de Deus. E ela se coloca fora deste mundo material que nós vivemos. Tá? Ela vive como uma manifestação física, né? Porém, dentro de uma atmosfera espiritual, tá? Uma atmosfera diferente da nossa que nós vivemos, mas uma manifestação física. E essa manifestação física, segundo os Vedas, lembra a fisionomia humana. Ela é de forma humana. Tá? Claro que com grande resplandecência, né? Grande sublimidade, assim, né? Mas uma forma humana. Ela brilha, ela tem outras cores, ela apresenta quantos membros forem possíveis, quantas cabeças forem possíveis, mas essa manifestação ela se torna assim, algo mais de conhecimento humano. Tá? A manifestação de Bhagavan ela é uma manifestação que ela tem a característica da contemplação, ou seja, ela contempla a criação, ela contempla a matéria. Tá? E a matéria são todos esses planetas que são citados nos Vedas, que são milhões de planetas. Tá? Tem um número exato até de planetas, que é gigantesco. E esses planetas eles são de característica material, tá? Porém eles se diferem, como nós pensávamos muito sobre a questão de dimensões, mas não, elas se diferem em forma de atmosferas, né? Por exemplo, o Sol é um planeta que tem uma determinada atmosfera, né? E aí lá neste planeta existem e vivem seres que conseguem sobreviver a esta atmosfera, o que seria impossível para nós humanos aqui do planeta Terra. Aqui temos uma outra atmosfera, né? Então essa é a diferenciação dos mundos, assim, digamos assim, tá? Bom, voltando então às manifestações deste Deus, tá? Temos o Bhagavan, que seria a manifestação da contemplação, ou seja, Deus vendo a sua criação, né, de fora, tá? Vendo a matéria de fora. Tá? Depois nós temos o Brahma Jyoti, que é uma segunda manifestação de Deus, e aí é quando é Deus sobre a matéria. Tá? Então, como a primeira manifestação nós consideraríamos algo como a contemplação, a segunda manifestação ela não apresenta qualidades, né, de Deus. Ela não apresenta essas qualidades físicas dele. Ela apresenta o quê? Ela apresenta algo como se fosse uma energia, como se fosse uma luz que envolve todas as coisas. Então nós temos a primeira manifestação Bhagavan, que é a contemplação Deus fora desse universo material, observando e contemplando a criação. A segunda manifestação Deus como o Brahma Jyoti, que é ele sobre a criação, ou seja, ele representa a ação, ou a ação de Deus sobre toda a criação, ou seja, a forma como ele mantém a saúde deste meio ambiente, desta matéria, a forma como ele mantém a criação em funcionamento, ou seja, o equilíbrio dos elementos, né? E a terceira manifestação de Deus é ele dentro da criação. É quando ele se manifesta bem pequeno, ínfimo tamanho de um átomo, e aonde ele está dentro de cada um dos seres que existem, das coisas, de tudo que existe dentro da sua criação, dentro da matéria. Ele é como se fosse menor que um átomo, ele estivesse, né, presente em todas as coisas, em tudo que está na nossa volta, certo? Então são essas três manifestações que os Vedas nos falam de Deus. Tá? E aí a partir daí todas as coisas são ativas. Tá? Então, por exemplo, os semideuses, né, falando em Shiva, em outros deuses aí, Kali, Durga,
Lakshmi, né, Ganesha, todos os outros deuses são semideuses que são criações dessa própria manifestação de Deus. Tá? Agora, o interessante nesses três processos aqui que nós vemos, assim, nessas três manifestações de Deus, assim, é que, se você pensar que nós temos um ciclo de vidas e mortes, que eles causam um sofrimento. Por quê? Porque eles estão iludidos pela própria matéria. Então, os nossos desejos, sentidos que nós temos, certo? Por essa matéria, eles são impermanentes, tá? Então, eles acabam não vivendo para sempre, eles têm uma impermanência desse processo. Tá? Então nós temos um desejo, por exemplo, de comer, aquela comida ela entra em nós e esse desejo acaba, então ele não dura. Né? Nós amamos uma pessoa que daqui a um pouco aquele relacionamento termina, ele não dura. Nós temos decepções, nós criamos expectativas sobre coisas que acabam nos frustrando, então esse processo ele não dura. Tá? A busca pelo conhecimento, então pela iluminação, né, no caso, por atingir e conhecer e ter a consciência de Deus, tá, que seria a consciência de Krishna, né, ela está escrita exatamente nessas três manifestações de Deus, como nós devemos agir, certo? Então nós temos os nossos processos, só um momentinho, que estava ligado aqui, senão ele vai fazer o barulho. Então nós temos os nossos processos que são processos naturais, né? Se nós colocarmos na nossa vida material, assim, no nosso dia a dia, a mesma manifestação de Deus, assim, através da contemplação, da ação e exatamente da expansão de Deus, que seria o terceiro momento onde ele consegue ser todas as coisas, ou estar perante a nossa vida, conseguir enxergá-la ela de fora, contemplando ela do jeito que ela é, certo? Conseguir agir sobre ela, né, e a partir daí conseguir expandir a nossa vida aos outros, né, através da compaixão, né, daí no caso, das outras formas de vida, a gente tem como atingir esse estado que seria a felicidade permanente, né, estado permanente de alegria e de felicidade, tá? Como nós vimos através da teoria dos 5 elementos taoístas. Tá? Bom, como se deu esse processo para mim, assim, né? Então eu vou falar hoje da contemplação, tá? Então nós procurando colocar no nosso dia a dia como isso pode ajudar, vou compartilhar os meus processos individuais com vocês, podendo ajudá-los assim a se conhecer também, a poder decidir sobre este caminho de sim ou não. Tá? Lembrando sempre, né, que a vibração da Terra, a ideia sempre é mudar essa vibração, então trazer a essa contemplação a isso. Quando nós temos essa capacidade de nos puxar para fora e observar as coisas e observar a nossa vida desde lá do início, tá? Então o primeiro passo, né, é a contemplação, exatamente o Bhagavan, né, que eles falam na literatura védica. Então é tu contemplar a tua própria vida, tá? Porque é o que nós podemos fazer. A gente, na verdade, muitas escrituras, muitas coisas, muitas pessoas, na verdade, acabam interpretando uma escritura como se viesse uma força de fora, fosse baixar sobre nós, sobre a Terra, que ia salvar todo mundo, certo? Mas, na verdade, essa força já está dentro de nós, ela já veio, ela está sobre nós, e ela nos enxerga de fora, e ela está dentro de nós. Né? Como nós vimos, então, a manifestação de Deus, ela é de fora, ela é sobre e ela é interna, ela é dentro. Então, ela contempla, ela age e ela expande. Tá? Então nós tendo essa força, ela já chegou aqui na Terra, ela já existe entre nós, ela já vive entre nós. Tá? Ela não há necessidade de você aguardar que venha um exército. O negócio é que nós temos que fazer o quê? Arregaçar as mangas e começar a agir. Esse é o processo real. É isso que nós podemos findar com todo o nosso sofrimento. Tá? Então o primeiro passo para isso, tá, é a gente conseguir contemplar. Então nós seguimos as mesmas coisas que falam as escrituras védicas. É você contemplar a existência. Qual a existência? A sua existência. Porque existe dentro do nosso universo material regras. E essas regras, elas são exatamente para evitar que o nosso ego interfira. E é ele, nosso ego, que é a forma que nós temos de causar o sofrimento a nós mesmos primeiro e aos outros, certo? Então, essas regras que existem são armadilhas que estão
ali durante a nossa vida material, certo? Então a primeira forma que nós temos assim para conseguirmos vencer esse processo, vencer esse sofrimento e criar uma saúde perfeita é exatamente a contemplação. E a contemplação daquilo que só nós temos poder, que é a nossa vida. Porque nós não temos poder sobre a vida de outra pessoa, assim como ninguém tem poder sobre a nossa vida. A não ser que nós permitamos isso, certo? Bom, a partir deste conceito, a gente procura o quê? Fazer uma contemplação e observar a nossa vida desde o princípio, desde o início, tá? Então, para mim, aí agora sim é uma coisa que é minha, né, que eu vou compartilhar com vocês. Eu comecei a observar, então, o meu nascimento, né? Eu nasci e a partir do meu nascimento eu comecei depois a receber as influências, né? E através da amplitude da minha visão, através do taoísmo, eu comecei a observar também que eu comecei a receber influências externas, né? Dos meus pais, do mundo da minha volta, né? E essas influências elas começam já a partir de uma energia, a partir de uma vibração entre os pais e as pessoas que estão na tua volta e o mundo ao qual tu acaba tendo acesso, certo? Bom, a partir daí, então, a gente cresce e a gente começa a ter a nossa consciência começa a vir, né, à tona, né? A gente fica uma criança. E a primeira coisa que nos mostram assim é um caminho já pavimentado que você deve seguir, aquele caminho. Independentemente se eu tinha algum desejo pessoal, se eu gostaria de fazer certa coisa ou não. E eu já começo a receber sugestões na minha vida, né, de que eu devo seguir tal caminho. Minha mãe, por exemplo, era advogada, né, então tinha esse processo do direito. Então essas sugestões começaram a ocorrer. Eu não decidi ir por esse lado, né, por dentro de mim assim já começava a fugir sobre isso, mas uma coisa realmente eu acreditei bastante, que nós todos morremos, né? E a partir daí, então, isso gera uma velocidade, uma ansiedade que nós começamos a se movimentar. E como nós vimos, o movimento, né, na teoria chinesa Yang, ela é morte. Tá? Então, a partir daí, isso causou realmente, eu fui buscar fazer na minha vida coisas que pudessem satisfazer o meu desejo de conhecer o quê? De conhecer tudo. Eu queria conhecer tudo, né? Então comecei a buscar a satisfação de conhecer o mundo, conhecer todas as formas de prazer que eu pudesse ter, certo? E essas coisas me levaram a muitas experiências assim que foram positivas, né, psicologicamente falando, e foram negativas assim a ponto de causar, né, deficiência ao meu corpo. E essas crenças que eu trago desde o princípio, cada um tem as suas, por isso que esse trabalho é muito individual, é muito de cada um, né? E isso eu acho que é perfeito, porque né, a gente ouve que a gente recebe o livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a liberdade, né, de poder decidir os nossos caminhos. Isso eu acho que é perfeito, porque assim ninguém influencia no meu caminho no final das contas, né? Assim como eu não influencio no caminho de ninguém. E o meu caminho pode ser mais curto, o outro pode ser mais longo, e assim cada um segue o seu caminho, porém todos ligados e compartilhando experiências, né? Mas eu percebi que o meu corpo ele ficou muito, mas muito limitado nesse longo da minha vida. Eu consegui amarrar ele, eu consegui desenvolver certas patologias ao meu corpo, certo? Tanto que quando eu cheguei aos 30 anos de idade, eu pesava em torno de 100 quilos, né? Eu tenho 1,70 e poucos de altura, 1,74, tá? Então 100 quilos é muito para mim, né? E isso me trouxe realmente problemas, né? Desenvolvi um sopro no coração, desenvolvi algumas coisas dentro da forma, mas isso tudo foi a forma como eu decidi viver a minha vida, certo? A partir desse conhecimento, eu comecei isso já faz alguns 7 meses que eu comecei a ter, né, algumas manifestações desse conhecimento, mas isso realmente nos últimos 3 meses assim, foram que pegaram muito e eu comecei a mudar esse meu conceito, esse meu processo e a forma como eu entendia essa vida. Porque eu comecei a observar muitas coisas, né? Que na verdade o veneno que eu havia trazido para o meu corpo não era só porque eu bebia, porque eu usava drogas e fumava cigarro, não era só isso que limitaram o meu corpo, mas muitas outras coisas, coisas mais sutis assim que nós pensamos que estamos certo. Então pequenas mentiras que eu contava, certo? E essas pequenas mentiras elas acostumavam o meu organismo a contar mais mentiras, ou seja, se eu me sentisse apertado, eu tinha uma válvula de escape, eu não enfrentava, me tornou um cara covarde, né? Uma pessoa covarde, certo?
eu dava muito valor ao que eu via da propaganda, né? Então a propaganda ela entrava para mim e eu acreditava muito nisso e achava que eu tinha que ter um determinado patamar financeiro, material, certo? E para isso eu acabava esquecendo do meu próprio corpo, né? Trabalhando mais do que eu devia trabalhar, certo? Passando por cima de pessoas que não deveria passar, né? Fazendo coisas que não eram legais, assim, e que isso ia trazendo assim realmente uma grande situação no meu corpo, um grande peso, assim, um fardo nas minhas costas. Isso fazia com que eu ficasse corcunda, mudou o meu padrão de como ver as coisas, assim, mudou a minha forma física começou a mudar. Ela começou a ficar menor, ela começou a ficar mais cheia, mais gorda, ela começou a ficar mais pesada, a minha vida começou a ficar mais difícil, né, de se levar, né. Então essa contemplação, isso tudo eu vi, né, dentro de mim. Isso tudo eu passei a enxergar em mim. E eu decidi daí que eu daria um basta nisso tudo. E aí eu comecei a buscar e olhar a minha condição atual, né? Então eu já vinha né, quando eu cheguei aos 100 quilos, eu busquei ajuda, né? E aí eu entrei nas questões de tratamento através das técnicas chinesas, e fazendo Kung Fu, e fazendo Qigong, e aí comecei a atender, fiz cursos, aprendi, e isso já vinha mudando na minha vida. Eu já havia decidido não trabalhar mais com vendas, que é uma coisa que busca realmente a parte comercial da coisa, a matéria em si, e resolvi me dedicar a outro tipo de atividade laboral, né? Mas foram 3 meses para cá que realmente eu tive essa visão e percebi realmente aonde mais eu tinha que mudar. E essa mudança era muito interna, né? Muito interna mesmo. E ali, começando a ler as escrituras védicas que vinha vindo para mim, eu comecei a perceber, e aí eu realmente entendi que a gente tem que realmente contemplar a nossa vida, olhar o que está errado e buscar aquilo que é o certo. E aí a gente consegue ter o discernimento para entender aquilo que é certo. E aí eu deixei de beber álcool, eu deixei de fumar cigarro, eu deixei de comer carne, eu deixei de mentir, eu passei a ter uma vida mais íntegra, e muitas coisas que me vinham, insights, assim, informações que me vinham de fora, né, do próprio Deus mesmo, que eu comecei a ouvir, né, na verdade dentro de mim, né, que eu comecei a ouvir, ele começou a me dizer que eu tinha arrogância, e que a arrogância ela é um estado de tu se sentir melhor que os outros, não é tu parecer arrogante para as pessoas, e sim aquilo que está dentro de ti, aquele sentimento, porque tu pode parecer a pessoa mais humilde do mundo, porém você tem manter dentro de si uma arrogância, e que realmente a única pessoa do mundo que nós não podemos mentir é para nós mesmos. E quando a gente inventa uma mentira e a gente conta uma mentira para qualquer outra pessoa, nós estamos mentindo para nós mesmos, e isso passa a te fazer mal quando tu passa a ter essa consciência daquilo que te fez mal. Porque quando tu vive o inferno, quando tu encontra realmente o caminho que é a luz, tu nunca mais quer voltar lá para o sofrimento. Tu nunca mais. E aí eu decidi, eu não consigo mais mentir hoje. Então eu não consigo falar qualquer coisa que vá, né, qualquer mentirinha desse tamanho é impossível. Então eu percebi que tem que existir uma integridade da nossa pessoa. Nós temos que ter integridade para conseguir fazer essas coisas, certo? E uma disciplina muito grande para entender isso aí. E esse é um caminho duro, porque ele é um caminho que ele vai requerer uma ação também, que nós vamos ver no próximo vídeo, certo? Que aí nós vamos falar sobre a característica de Brahma Yoti, que é a ação na tua vida, de como tu vai agir para que essas coisas comecem a funcionar. Tá? Então, o importante é tu entender aquilo que, primeiro, você tem que decidir seguir um determinado caminho. Você tem que contemplar. Você olha tudo que não está certo, você olha tudo que você já conseguiu que estava certo. Aí você tem que limpar aquilo que não está certo, começar a trabalhar esses teus processos internos, e você tem que decidir. Você tem que decidir qual caminho a seguir. Porque esse caminho, ele não é difícil. Como é que eu vou dizer para vocês? Ele não é complexo, ele não precisa de inteligência, ele não precisa de muita coisa para seguir esse caminho. Mas ele precisa de muita determinação e de muita integridade, de muita disciplina. Tá? Porque vão haver também as armadilhas durante esse caminho. Tá? Vão haver muitas armadilhas durante esse caminho. Tá?
Essas armadilhas eu já vou colocar para vocês assim que é importante nós termos assim. A gente perceber assim que para conseguir pegar uma rosa você tem que passar pelos espinhos. Para pegar um morango você tem que passar pelos espinhos. Tá? Então a natureza, se você olhar na tua volta, assim, ela te mostra uma coisa linda, gratuita, que você pode pegar a hora que você quiser. É tudo seu, é tudo entregue. É um processo, né, da ação de Deus sobre nós, tá mostrando todo o equilíbrio dela. Tá? Então tá tudo ali. Porém, existem armadilhas, existem cuidados que nós temos que ter. O ar que nós respiramos, nós temos que saber respirar. Nós temos que ter cuidado ao respirar, porque nós podemos estar nos envenenando. A comida que nós nos alimentamos, nós temos que ter cuidado com isso, porque nós podemos estar nos envenenando, certo? Mas ela está aí, ela está disponível para nós. Tá? Então é isso que eu estou colocando. Tá? Então a floresta, por exemplo, uma floresta amazônica, você pode viver a vida inteira lá. Tudo perfeito para você viver lá. Só que ela tem armadilhas. E se você entrar correndo, você pode cair nessas armadilhas. E quais são as nossas armadilhas da nossa sociedade atual? As armadilhas da nossa sociedade atual é a preguiça, primeiro, que é um processo que eu tenho, né, que isso está bem claro para mim, que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que me livrar dela. Tá? A raiva, tá? Que é um outro processo que eu tenho também, e eu preciso me livrar dela. A cobiça financeira. A luxúria, a vaidade, tá? A inveja. Estou me esquecendo de alguma coisa, daqui a pouco posso lembrar. Tá? Mas os 7 pecados que nós costumamos a conhecer por 7 pecados capitais. Certo? Essas são as nossas armadilhas que estão na nossa volta. E quando a gente segue este caminho de Brahman, né, do Brahma Yoga, que é o caminho da ação para conseguir atingir esse processo, elas vão aparecer na nossa frente. Como agir? Eu defini alguns processos, tá, para mim. Então, a primeira coisa, né, não mentir, né, e buscar a integridade. Né. Então, palavrão, por exemplo, ainda saem alguns, mas eu tenho me policiado bastante, né, porque ele traz uma energia, uma vibração bastante forte, né, contra isso. Então, eu tenho buscado não falar palavrões, né. A consciência de que a coisa mais importante que eu tenho hoje é o meu corpo. E o que eu estou fazendo? Eu estou desatando esses nós e essas cadeias, essas correntes que estão prendendo o meu corpo. Várias, ainda tem muitas, tem correntes, coisas assim profundas assim. Então eu preciso desatar isso aí. E através disso, né, a escritura védica nos oferece a yoga, né, como uma forma de desatar esses processos. Tá? Então a respiração, a yoga, e o corpo é o nosso veículo. O corpo é a coisa mais importante que nós temos, é o presente mais divino que nós temos. É o corpo que Deus nos deu para que ele possa morar dentro. Ele mora dentro do nosso corpo. E ele nos deu exatamente para que ele possa morar junto de nós. E ele assim ele consegue conhecer, né, todas as coisas boas, né, os prazeres e os sabores e os sentidos e as belezas, a felicidade, né, os orgasmos. Ele consegue sentir tudo isso dentro de nós. E para isso nós temos que libertar esse corpo. Porque ele também consegue sentir o nosso sofrimento e ele vai estar conosco para nos ajudar. Então, através desses processos, a gente começa a receber, então, aí cair nessas armadilhas, né? Então, a primeira armadilha, né, da vaidade, quando tu começa a atingir certas situações, tu acaba ficando vaidoso por isso, querendo passar, tu começa a ter certos conhecimentos, né? A gente vive em comunidade, em sociedade, né? Então você vai se socializar com outras pessoas que não vão estar neste caminho. Então isso pode causar uma certa raiva, né? Uma certa agressividade da tua parte, né? Através de se achar, da arrogância, né? Se achar superior aos outros. Né? A própria vaidade também, quando começa a trabalhar o teu corpo, né? Quando começa a desatar esses processos, o teu corpo ele começa a melhorar, ele começa a ficar mais bonito. Né? Então tu te olha no espelho e começa a cair nesse processo de vaidade, né, nessa armadilha. Né? Então, a partir daí, eu cheguei à conclusão que o meu corpo, então, ele é a coisa mais importante que eu tenho que tratar. E eu tenho que me amar. E eu preciso me amar primeiro.
e abrir também o meu chakra cardíaco, né, para mim receber o amor das outras pessoas também e me sentir merecedor desse amor das outras pessoas, porque só eu me amando primeiro, me amando, mas assim de verdade, né, não aquele amor egóico, né, mas sim de verdade, e aceitando o amor das outras pessoas, assim eu tenho a capacidade de amar os outros. E essa capacidade de amar os outros é o que nos traz a imunidade. A gente não adoece. E a gente começa a girar que os elementos que vivem dentro de nós, eles começam a girar em forma de equilíbrio. E a partir daí as nossas emoções, elas passam a ser emoções equilibradas. E sendo emoções equilibradas, elas são permanentes. E a última emoção em equilíbrio é do elemento fogo, que é o elemento que dá a vida dentro de nós. E esse elemento ele é responsável pela alegria. E a emoção da alegria em equilíbrio, ela é a felicidade. E a felicidade, ela é plena e permanente. Ela existe sempre, pessoal. Tá? Então temos que ter este cuidado com as nossas emoções, este cuidado com essas 7 armadilhas, né, que o nosso ego ele traz à tona. Ele vai sempre tentar nos segurar, ele vai sempre tentar manter aquele processo onde ele consegue dominar, porque o que vai aflorar de dentro de ti é a tua própria consciência. Tá? Então, pessoal, isso é a contemplação. Isso é aquilo que ensina a escritura védica, que eles chamam de Bhagavan, que é a suprema personalidade de Deus. É quando Deus está fora da sua criação, na matéria, observando e contemplando. O próximo vídeo, então, eu vou falar sobre mais detalhes sobre essas situações de ação. Porque daí nós vamos entrar, então, dentro da segunda manifestação da personalidade de Deus, que é o Brahma Yoti, que nós enxergamos como ação. É quando ele está sobre todas as coisas, é quando ele envolve toda a sua criação. E aí ele envolve, isso representa a ação de Deus sobre nós, onde ele mantém o equilíbrio das coisas e a vida. E isso quando nós podemos refletir no nosso dia a dia, nas nossas pequenas coisas do dia a dia, que é o nosso equilíbrio, né, e as ações que nós podemos tomar para o melhor equilíbrio do nosso corpo, tá? E de como ele vai fazer um bem danado para nós, né? A pele, o corpo, tudo assim começa a melhorar, né? Mas com o cuidado dentro dessas ações, há 7 armadilhas que nós mesmos produzimos, certo, pessoal? Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre essas ações e como eu tenho agido dessa forma, através da respiração, de exercícios, né? E alimentação, ok? Namastê a todos. Obrigado pela presença. Tá? Sempre um prazer aí.